E se puderem ter a nossa passagem aberta no telemóvel, Bíblia, como quiserem, era bom para seguirem melhor em que estamos a estudar e ouvir de Deus. E Pai, eu peço que Tu fales através de mim durante esta pregação, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ao fim caminhar contigo. Eu peço que caminhemos contigo para Te conhecer, pois só Tu és capaz de nos satisfazer e não vamos encontrar satisfação fora de relacionarmos contigo. Oramos em Teu nome. Então, na semana passada falámos de como a nossa esperança está reservada para nós no céu e como esta esperança permite-nos até amar uns aos outros, os que estão à nossa volta. Porque podemos aguentar o que está a acontecer no momento, no dia, porque temos um foco eterno que permite-nos aguentar tudo o que está a acontecer no momento. E isto acontece, este fortalecimento acontece através, e vimos o exemplo do Epáfras no versículo 7, vimos o exemplo dele através de discipulado, porque diz assim em versículo 7, como aprendestes com Epáfras. Então o Epáfras estava a discipular os colossenses para que pudessem conhecer Deus e aprender a caminhar com Ele. Então vimos o exemplo de Epáfras na semana passada e depois Paulo respondeu por dizer: então estamos sempre a orar por vocês. Então o amor, a fé deles até motivava as orações constantes de Paulo e de Timóteo. Agora, hoje vamos ver até com mais detalhe, com mais atenção, exatamente o que era o conteúdo destas orações. Então, Paulo disse que orava sem cessar, mas nesta passagem de hoje também temos uma vista mais interna de exatamente o que Paulo estava a orar, pelo qual estava a orar. Então prestamos, durante esta pregação, nesta passagem, prestamos atenção que Paulo orava pela maturidade espiritual dos colossenses. Já vi o amor delas. Já tinha conhecimento que sim, estão a amar já uns aos outros. Têm fé. E isto motiva até mais o desejo de maturidade espiritual por elas. Então vamos priorizar também a mesma coisa. Que sejamos. Temos basicamente quatro categorias nesta oração de Paulo. Que sejamos frutosas, pessoas frutosas em toda boa obra, crescentes no conhecimento da vontade de Deus, fortalecidos a perseverar com paciência e alegria, e gratos por sermos resgatados das trevas e transportadas para o reino da luz. Então, para aguentarmos a confusão que existe no nosso mundo, para aguentarmos a confusão, ainda como pessoas que são agradáveis a Deus, é que sejamos frutosas, crescentes, fortalecidas e gratas. Temos de caminhar com Deus, de acordo com o que Ele manda como nosso Rei. Então eu oro que conheçamos Deus por caminharmos com Deus. Então versículo 9. Portanto, desde o dia em que subimos disso, nós também não cessamos de orar por vós. Então, como eu disse na semana passada, quando lemos a palavra portanto, chama a atenção a causa e efeito. Bem-vindo, Lucas. Está a ligar duas coisas, o amor e a aprendizagem dos colossenses, a razão que ele ora sem cessar. Paulo está encorajado pelo amor dos colossenses e a fidelidade dos colossenses motiva-o não cessar de orar por elas. Então é a mesma coisa, só porque vem alguém com fé e amor, não deixe de orar por aquela pessoa, porque o esforço disso não vem daquela pessoa, vem de Deus. Então temos que continuar na oração por isso. Paulo não disse, sim, isso é complicado, ou já estão a fazer bem, vou orar por ti. Se eu disser alguma vez, vou orar por ti, se faz favor, responda por dizer, então ora, estou pronto. Não há razão de orar mais tarde. É orar sem cessar. Então podemos orar já
já agora, sempre. Orar é falar com Deus, é caminhar com Deus, é relacionar com Deus. Falar com Deus faz parte de caminhar com Deus. Então eu oro que conheçamos Deus por caminharmos com Deus. Ainda versículo 9. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então o que é que vemos que Paulo queria por elas, pelos Colossenses? Conhecimento da vontade de Deus, sabedoria, que quer dizer também competência, capacidade e entendimento espiritual. E a que nível? Paulo estava contente com algum nível de conhecimento? Não, queria o pleno conhecimento. Com algum nível de capacidade, competência? Não. Com toda a sabedoria, com todo o entendimento espiritual. Paulo não estava satisfeito com nada menos que a plena maturidade espiritual dos Colossenses. Mas por que ser tão extremo? O pleno conhecimento, mesmo falar da sabedoria, isto é muito extremista. Sim, é por causa do amor extremo que ele tinha por elas. Paulo não queria que ficassem abalados pelo ensino falso, pelo ensino do mundo, porque queria que andassem com Deus para sempre. Paulo sabia que a sabedoria, entre aspas, claramente entre aspas, a sabedoria do mundo não é confiável. Está sempre a mudar entre gerações, culturas, mas de facto é temporária. A sabedoria do mundo é temporária e não é confiável. Por exemplo, a tolerância. A tolerância é uma das características mais nobres, mais desejadas no mundo de hoje. Mas quando a tolerância é aplicada à maldade, fica um crime. Não podemos só dizer, tolerância é bom, ponto final. Não. Temos de ter entendimento espiritual, temos de ter discernimento. Temos de definir o bem do mal de acordo com o que o nosso rei diz. Deus define o bem do mal. Precisamos de entendimento espiritual até para sermos tolerantes somente do bem, neste exemplo. Então, em vez de seguir o mundo cegamente nas trevas, Paulo queria que ficassem firmes na realidade que Deus define como Criador do mundo, o bem do mal. Então, para que possamos fazer isso, temos de caminhar com Ele, temos de comunicar com Ele, temos de ouvir dEle, temos de falar com Ele, temos de caminhar com Deus para que possamos conhecê-lo. E aqui está a chave do entendimento espiritual. O que é que quer dizer entendimento espiritual? O pleno conhecimento da sua vontade. Qual é a sua vontade? É para nos salvar. O desejo de Deus não é para nos condenar. É justo e vai condenar os que não se arrependam. É justo. Vai haver condenação. Mas o desejo dele é para nos salvar. Pois não há condenação para os que creiam nele. E esta é a importância de estarmos aqui, a proclamar o Evangelho. De ter confiança somente em Deus. O desejo de Deus é para nos salvar. Então o conhecimento da vontade de Deus é o quê? É saber que Jesus quer estar contigo. Ele quer que tu andes com Ele. Pois Ele disse, estou a bater à tua porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, janto com Ele e Ele comigo. Esta relacionar com Deus. Conheces Jesus? Conheces Deus bem? Confias que o desejo dEle, a sua vontade, é estar contigo, jantar contigo. Ele veio a última vez para nos salvar, não para condenar. Agora temos a oportunidade de nos submetermos a Ele ou não. Então é um assunto sério. E Paulo tinha um amor extremo por causa disso. Então vou aproveitar e também ser extremo. Eu quero que nós tenhamos o pleno conhecimento da vontade de Deus.
não estou satisfeito com algum nível de maturidade espiritual. Não quer dizer que abandonar não chegou aí, tá. Não é isso. Mas também é para nunca deixarmos de procurar o entendimento de Deus, de nunca deixarmos de querer conhecer Deus mais. Eu quero que caminhemos com Jesus, que conheçamos Jesus cada vez melhor, que jantemos com Deus, não para merecer, porque não conseguimos, mas porque é o seu desejo, é a sua vontade. Então eu quero que sejamos pessoas a caminhar com Deus de acordo com o que Ele manda como nosso Rei. Eu quero que tenhamos tudo o entendimento espiritual. Para quê? Porque eu amo-vos. Para nós protegermos de falsos ensinos. Do ensino que nos afasta dele. Mesmo que seja no nome dele. Um ensino que diz, tens de fazer isso e aquilo e tem de ser feito assim e assim. Para ganhar o favor de Deus. Não, eu quero que sejamos protegidos disso. Precisamos da proteção daquilo que o nosso mundo inventa e propõe como bom. Então, por causa do meu amor por vocês, não estou contente com algum nível de entendimento espiritual. O grave perigo para aqueles que não têm uma base sólida na sua fé, que não têm conhecimento de Deus, é que permitem, sem saber, que as práticas do mundo de hoje seja a sua orientação. Nos tempos difíceis ou fáceis. Quando a vida se tornar difícil ou fácil, se não tivermos uma base sólida na fé, se não tivermos conhecimento sólido de Deus, vamos abandoná-lo. Quer na confissão, quer na prática. E eu não quero que ninguém aqui abandone Deus. Ao contrário de sermos abalados, é para termos uma base sólida, conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. Então, vamos já orar. A pregação não acabou, mas vamos já orar. Pai, oramos que também sejamos cheios do pleno conhecimento da Tua vontade. Cheios de sabedoria. Que sejamos capazes de enfrentar os desafios do dia com a verdade que nos revelaste na Tua palavra. Que sejamos cheios do entendimento espiritual. Então, igreja, eu oro que conheçamos Deus por caminhar com Deus. Vamos caminhar com Deus. Ao participarmos no discipulado, na aprendizagem intencional, na procura de entendimento espiritual, por fazer estudos bíblicos juntos durante a semana, por meditarmos na palavra quando acordares, quando vais para te deitar. Quando almoçares, quando jantares, meditar na palavra. Ter entendimento espiritual implica a capacidade de ler a Escritura, ouvir uma pregação, fazer um estudo bíblico, ler a palavra da manhã ou da noite, durante o almoço, durante o jantar, e perceber o que quer dizer, perceber o que Deus quer nos dizer. E crescer, sempre crescer neste conhecimento de Deus, quer dizer que quando não o pudermos perceber, é pausar, orar e fazer perguntas até percebermos. Exatamente tal como queres ter o conhecimento da pessoa que amas, para ouvir a ele ou a ela, ao amarmos a Deus, procuramos o conhecimento de Deus por ouvirmos a sua palavra, por conhecer o que Ele diz, por caminharmos com Ele. O objetivo é conhecer Deus, amar a Deus, estar numa relação viva, ativa com Deus, interagir com Deus constantemente, sem cessar. O objetivo é que sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com todo o entendimento espiritual, com toda a sabedoria. Então assim oramos, versículo 10. Assim oramos, para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Então o objetivo de ser cheio de conhecimento e entendimento espiritual é para que possas chamar a Deus. Como vais amar alguém que não conheces bem? Não faz sentido nenhum.
Por exemplo, Gonçalo, dirias que amas Cristiano Ronaldo? Não. Mas sabes quem é? Sei. Pois, e eu? Tu sabes quem é? Não, amas-me. Sim, Porque conheces-me bem. Ele consegue corrigir o meu português, ele percebe o meu português sem problema. Frequentemente acaba as minhas frases quando não tenho a palavra. Porque conhece-me bem. E é por isso que este conhecimento permite o amor. Mas, como é que ias dizer que amas alguém que não procuras agradar? Como dirias que amas os teus pais se não procurasses viver de uma forma que lhe agrada? Não sei, é falsa. A mãe está a rir. Não é que a tua obediência ganhe o seu favor, nem o seu amor, não é isso. E é igual com Deus. A tua obediência não ganha a salvação. Mas como se fôssemos todos crianças, ainda em casa com os nossos pais, como poderíamos amar os nossos pais se não seguíssemos o que eles sabem que é o melhor para nós? Como podemos dizer que Jesus é o nosso Rei, Salvador, que Ele é digno de tudo como Criador de todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, criou tudo, e depois achar que, eu sei que é melhor, já sei o que preciso de fazer. Não podemos confiar nos nossos pensamentos, especialmente quando temos uma relação com o Criador de tudo. Temos a vantagem de procurar o que Ele diz. Como podíamos afirmar o nosso amor por Deus como verdade e o nosso dia a dia não reflete a submissão completa a Ele? Agora, quando falharmos, se confessarmos os nossos erros, Deus é justo para perdoar. Deus é justo para nos perdoar e outra vez é o seu desejo salvar. É o seu desejo perdoar. Então confessamos. Isto implica uma vida de arrependimento contínuo, porque não está desapontado conosco. Está disposto a perdoar e mostrar-nos benignidade. Assim, o objetivo do entendimento espiritual é viver de uma forma que lhe agrada. Não para merecermos o amor dele, mas justamente porque já nos ama como o Pai. Viver de uma forma que lhe agrada quer dizer caminhar com Deus de acordo com o que Ele manda como nosso Rei. Agora Paulo fica muito mais claro a dar-nos 4 categorias nas quais podemos pensar ao nível do que é agradável a Deus. O que é agradável a Deus. Agora que amamos a Deus, estamos à procura de ser agradáveis a Deus. Novamente, não para merecer, mas justamente porque Ele já nos ama. 4 categorias. E já lhes disse. Que sejamos pessoas frutosas em toda boa obra. Crescentes no conhecimento da vontade de Deus. Fortalecidos a perseverar com paciência, com alegria. E gratos por sermos resgatados do domínio das trevas e transportados para o reino da luz. Então, durante o jantar, depois, para saberem, vou fazer uma pergunta. E é a seguinte. Na qual das categorias que vamos explorar aqui, da qual das categorias é que precisas mais de focar? Deus quer que sejamos pessoas frutosas, crescentes, fortalecidas e gratas. Então, eu oro que conheçamos Deus por caminharmos com Deus, de acordo com o que Ele manda como nosso Rei. Então, primeiro, frutificando em toda boa obra. Isto é versículo ainda 10, no meio de 10. Frutificando em toda boa obra. O amor tangível. Alguns ensinos, isto é importante para esclarecer. Alguns ensinos dizem que temos de aumentar a nossa justificação diante de Deus com as nossas boas obras. Isto é falso e é um afronto àquilo que Jesus fez na cruz.
Pois Ele satisfez completamente a nossa dívida do nosso pecado na cruz. Satisfez completamente. Jesus morreu uma vez por todos os pecados dos seus escolhidos. O justo pelos injustos. Assim implica o quê? Assim é pela graça que somos salvos. Por meio da fé. E a salvação não vem das nossas boas obras, não vem de nós, para que não nos vangloriemos. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fomos salvos pela fé, somente, para as boas obras. Fomos salvos para amar uns aos outros. Fomos salvos para cuidar uns dos outros, para encorajar uns dos outros, para ajudar os que têm necessidade, para estarmos atentos aos que precisam de apoio. Pode ser procurar a oportunidade de levar o lixo para a vizinha Maria, né? Podes mandar uma mensagem ao amigo em baixo. Podes convidar os vizinhos a jantar em casa. Pode ser por te importares com a vida eterna dos amigos da tua família. Fomos salvos também para estarmos envolvidos na igreja local. Não para merecermos a salvação, mas para encorajar uns aos outros, amar uns aos outros, chorar uns com os outros, alegrarmos-nos uns com os outros. É como pessoas submetidas a Deus, nosso Rei e Salvador, para sermos a luz no nosso dia-a-dia, nas turmas, no trabalho. Servir os outros é agradável a Deus. Servir os outros é agradável a Deus e vai aumentar, não a justificação, mas de facto o teu entendimento espiritual. Então eu oro que conheçamos Deus por caminharmos com Deus a fazermos boas obras, a sermos a luz. Segunda coisa, crescendo no conhecimento de Deus. O fim do versículo 10. Crescendo no conhecimento de Deus. É para sermos crescentes no conhecimento de Deus. Se quiseres conhecer Deus, pega na sua palavra e leia, dia e noite. Guardes tempo para meditar nela, para contemplares nela. E não lês como se fosse um livro de mágico, nem horóscopo, como se fosse simplesmente mini dicas e frases para melhorar a tua vida. Deus não escreveu isto para melhorar a tua vida. Escreveu para que possas conhecê-lo. Vai melhorar a tua vida. Podia também piorá-la até morreres. Mas vais estar com Deus e vais estar satisfeito com Ele. Há muitas pessoas que morreram a tentar traduzir esta palavra. A promessa não é que a tua vida fica tudo bem nesta terra, mas eternamente vai. E mesmo que morras, vais estar satisfeito com Deus. Então está tudo bem. Eu oro que conheçamos Deus por ouvirmos a Deus. Terceiro, fortalecidos, versículo 11. Fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais toda perseverança e paciência. Então, terceiro, é fortalecidos a perseverar com alegria. Um teólogo, E.D. Martin, disse muito bem: a salvação é mais do que uma questão da restauração da posição perante Deus. É uma transformação que Deus atua nos crentes. Deus transforma-nos, restabelece vida nos crentes, dá vigor e zelo aos crentes. No entanto, sabemos que o nosso mundo está contra a nossa fé. Está contra o que estamos a fazer. Está contra até o amor. É tudo. Mas ele fez isso, então vou fazer aquilo. Isto é o mundo. Então estamos dependentes de Deus. Até ao nível de sermos capazes de amar.
A oração é que tenhamos perseverança. E Deus sabe que é difícil perseverar numa coisa sem alegria. Quando estiveres numa conversa, discussão difícil, qualquer situação difícil, reclamar, ficar desanimado, não ajuda nada. Então eu oro que nós tenhamos alegria. Filipenses 4:4 é interessante. Diz, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se sempre. E é interessante porquê? Porque é uma ordem. Isto está num imperativo. Fomos obrigados a alegrar-nos no Senhor. Como é que Deus pode obrigar-nos, mandar-nos, dar uma ordem à alegria? Porque não é uma emoção só. É baseada na esperança. Pois clarifica em Romanos. Diz, sejam alegres na esperança que têm. Então sejam alegres na esperança que têm. Tens esperança, tens alegria. Qual é a esperança? Que vamos estar com Deus para sempre no céu perfeito. Nos lugares celestiais onde Jesus vai enxugar todas as lágrimas. Onde não vai haver morte, nem lamento, nem aflição, nem dor. Portanto, alegra-te no Senhor. Mas na prática, como? Novamente, façam esta oração comigo. Vem dos Salmos. Deus, Pai, Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na Tua presença, há plenitude da alegria. À Tua direita, há eterno prazer. Então, na prática, como é que podemos ficar fortalecidos com a alegria? Na prática, é estar na presença de Deus. Lembrarmos-nos da nossa esperança, por caminharmos com Deus, fala com Deus, leia a sua palavra. E promete-te que ao fazeres isso, vais ter alegria, vais ter esperança. Mas não vais encontrar satisfação, nem fortalecimento, nem alegria verdadeira fora desta relação. Com plenitude da alegria, não por causa da situação atual. Não estou a falar da situação atual. Mas por causa de Deus, aguentes os tempos difíceis e vais perseverar com paciência e com alegria. Temos sempre a opção da alegria. Ora, não é simplesmente uma emoção. Não estou a falar de estar feliz. Estou a falar de ser alegre. Assim vamos ser fortalecidos com todo o vigor, com toda a capacidade de seguir em frente. Então eu oro que conheçamos Deus por caminharmos com Deus na sua presença alegre. Quarta e final categoria. Para andarmos de uma forma agradável a Deus. Gratos. Versículo 12 a 14. Dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Então, quarto, gratos por sermos resgatados. Não somos qualificados em nós próprios a ter participação no céu. A esperança que acabei de falar, não somos qualificados por isso em nós próprios. Mas com Jesus, Ele nos tornou qualificados com a sua justiça dada a nós. Porque Jesus veio, tomou em si na cruz o castigo que merecemos. Assim ser justo, castigar a maldade e ainda dar-nos o perdão dos pecados. Salvou-nos não para vivermos como quisermos, mas para participarmos no seu reino, o reino da luz.